se o som pode voltar. Melhorou o som? A irmã Antônia Pereira está dizendo que está sem som. E agora? Ainda sem ou com? Aqui nós estamos com som, né? Escutamos um hino, fizemos uma oração e cremos que Deus nos abençoará, né? Vivemos um mundo que está caindo aos pedaços. Obrigado, irmã Antônia. Voltou o som. Então tá bom. Era o microfone aqui no telefone que estava mal conectado. Nos perdoe, meus irmãos. Nos perdoe porque é provável que vocês não escutaram o hino que escutamos. Então, em breve nós escutaremos outro, né? E estaremos compartilhando de uma boa mensagem, né? A mensagem do profeta William Branham, ela é boa demais. Ela é superior a tudo que existe, né? O profeta William Branham foi o máximo que Deus deu para nós na era dos gentios, na era em que Deus está tratando com o povo gentio. Quando nós encontramos a pessoa do irmão Branham, é o máximo que Deus deu para nós. Eu sei que o máximo de Deus foi Jesus morrendo na cruz do Calvário. Aquilo foi o máximo. Não há o que supere aquela manifestação, né? Ali está a nossa salvação, ali está o nosso perdão, ali está tudo que nós precisamos na cruz do Calvário. Mas depois da cruz, quando o Evangelho passou a ser anunciado aos gentios, através da primeira era, com Paulo, Irineu, os demais mensageiros, quando chegamos na mensagem do sétimo anjo, Apocalipse 10, o sétimo mensageiro, na sétima era da igreja, aquilo foi o máximo. Depois foi Deus mesmo descendo na vida do profeta William Branham e se manifestando a nós para revelar os 7 selos. Não há o que supere isso. Deus abençoe o irmão Wander, José Pereira, na cidade de Presidente Prudente, todos os irmãos, a irmã Aurinda Oliveira, todos os irmãos que estarão nos assistindo, irmão Rodolfo Valiente, ali em Cuiabá, sua família, Deus abençoe. Ouviremos mais um hino. Amém. E logo em seguida estaremos lendo a palavra de Deus e meditando um pouquinho sobre o que Deus tem colocado em nossos corações. Oh
Amém. Deus abençoe, Deus continue abençoando meus irmãos. E vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16 e 17. Romanos 8, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Bondoso Pai Celestial, nos identificamos com o Senhor em sua morte, mas também estaremos com o Senhor na sua glória. Que também tua palavra diz que assim como o Senhor é, nós o veremos, ou seja, também seremos como o Senhor é. Queremos ser o que o Senhor é hoje, o que o Senhor foi hoje, para que podemos alcançar aquele prêmio, não que mereçamos, mas que pela sua graça o Senhor tem dado a nós. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, enquanto meditamos na sua palavra e na mensagem que pregou o teu profeta. No nome do Senhor Jesus, esteja conosco. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Como eu disse, iremos falar sobre a noiva e sua identificação. O irmão Brana diz que no Velho Testamento, quando o adorador ia ao templo para poder oferecer o seu sacrifício, o seu animalzinho, normalmente um cordeiro era oferecido, entre outros animais que exigiam a lei. O adorador colocava a mão sobre a cabeça do animal e o sacerdote cortava-lhe a garganta, e o animal sangrando, balindo, e o adorador com sua mão sobre a cabeça do animal estava se identificando com a morte daquele animal. Ou seja, identificar-se é ver no acontecimento a sua realização. Quem deveria morrer era o pecador. Quem deveria morrer
éramos nós. Então ali estava o adorador se identificando. É ver no acontecimento algo que deveria estar acontecendo em nossa própria vida. Se identificar é crer no acontecido, naquilo que está acontecendo. Como se você estivesse sofrendo aquela penalidade. Por isso, quando veio Jesus, nos identificamos com Ele em sua cruz, em sua morte, em seu padecer. E identificar-se, irmão Branham diz na mensagem, o sinal, parágrafo 57, quão maravilhoso, que quadro é esse? Veja você, o animal morria. A coisa mais inocente que temos seria o animal, o cordeiro. Quando Deus queria identificar a Jesus Cristo, Ele o identificava como um cordeiro. Identificar também é procurar algo que se assemelha a si mesmo. Nós não somos aquilo, mas nos identificamos aquilo. Vemos naquilo algo que nos represente ou que se assemelhe a nós. Algo que nós ouvimos, algo que nós vemos, e aquilo nos faz tão bem, e nós dizemos, me identifiquei com isso. Me identifiquei com a natureza daquela pessoa, me identifiquei com aquela atitude, ou seja, aquilo parece que faz parte de mim. A noiva e sua identificação. Onde estamos nós identificados? No que nós somos identificados? Uma identificação, apresente sua identidade. Veja se você pode entrar ou se você estará barrado de entrar. Identifique-se. Não é o que nós encontramos muitas vezes na portaria dos prédios, dos lugares onde nós precisamos adentrar. Identifique-se, por favor. A noiva, para poder ser arrebatada, precisa identificar-se primeiramente. E esta identificação, irmão Branham diz na mensagem que para sermos arrebatados, precisamos da fé de arrebatamento. Precisamos dos 7 trovões. Os 7 trovões é que trariam fé de arrebatamento para esta igreja. É algo tão simples, é algo tão modesto, que o povo passa por alto, que as igrejas passam por alto, que até mesmo os irmãos da mensagem passam por alto. Está ao nosso alcance. Nós andamos com os 7 trovões, nós vivemos com os 7 trovões e não reconhecemos os 7 trovões. Não o reconhecemos como ele é. Nós não reconhecemos o nome Branham como ele é. É tão simples. Fé de arrebatamento significa uma revelação que Deus prometeu dar antes do arrebatamento. É uma revelação. Fé significa revelação. Fé de rapto significa uma revelação antes do rapto. Ou seja, é uma revelação que Deus prometeu que sem que ela manifestasse, é uma revelação que sem que ela manifestasse, Ele não arrebataria a igreja. Ele mandou Lutero, Ele mandou John Wesley, Ele mandou os dons na era pentecostal, e depois, quando manifestou o 7º anjo, depois da sua manifestação, depois que a igreja pudesse crer
e se identificar na mensagem pregada pelo sétimo anjo, então a igreja poderia ser raptada, arrebatada, mas tão somente precisa reconhecer, não se esquivar, se amedrontar, se envergonhar deste sinal. Quando o irmão Brana pregou a mensagem, o sinal no Velho Testamento, eles matavam um cordeiro, extraíam o sangue daquele animal e eles colocavam o sangue no umbral da porta. Aquilo era um sinal de proteção. Aquele sinal estava apontando para um nome que viria. Porque em Deuteronômio 16 está escrito: não podereis sacrificar a Páscoa em nenhuma das portas que te dá o Senhor teu Deus, senão na porta que ele ali fazer habitar o seu nome. Nos dias em que os judeus, antes de saírem do Egito, o que eles aplicaram sobre a porta foi um sangue. Agora em Deuteronômio 16, a Escritura está dizendo que aquele sangue seria um nome. Não sacrifiquem a Páscoa em nenhuma das portas que te dá o Senhor teu Deus, senão na porta em que ali fazer habitar o seu nome, ao entardecer, ao pôr do sol. Porque o cordeiro era morto no entardecer. Jesus foi morto no entardecer. Jesus foi morto às 15 horas da tarde, ou às 3 horas da tarde. E dali, você extrai o seu sangue. Ali, você extrai o sinal de proteção. Ali, você extrai o nome daquele cordeiro. Porque o cordeiro animal, você não extrai o nome do cordeirinho, você extrai o sangue. Era um tipo de que quando Jesus viesse, agora você não extrai o sangue literal de Jesus, você extrai dele o nome. No nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus, assim como houve poder no sangue daquele animalzinho morto, e aquele sangue lhes deu proteção. Aquele sangue exposto sobre o umbral da porta os protegia do mal que estava passando sobre aquela terra. O anjo da morte, ao passar sobre aquele lugar, vendo o sinal, passava pelaquela casa e ali não havia mortandade. Agora, quando o cordeiro foi morto, quando Jesus foi morto, o que nós extraímos dele não é um sangue literal. Nós cremos no sangue de Jesus, porque o sangue aponta para um nome. Agora, nós expomos sobre o umbral da porta aquele nome, o nome do Senhor Jesus. Nós expomos o seu nome em nossa vida. Nós expomos o seu nome para sermos perdoados de nossos pecados. Nós expomos o seu nome para sermos libertos, para sermos salvos, para termos cura. É no nome do Senhor Jesus. Mas há um outro entardecer, onde nós precisamos aplicar uma outra manifestação de um outro cordeiro. Não um cordeiro agora que vem para salvar, não um cordeiro que venha para perdoar, não um cordeiro que venha para redimir, para morrer, mas um cordeiro que veio para revelar a mensagem do sétimo anjo, a mensagem do entardecer, é a mensagem do cordeiro. É o que diz o irmão Brando nas mensagens Jeová Jireh, primeira, segunda e terceira parte. Abraão ofereceu uma novilha, Abraão ofereceu uma cabra, mas o último animal oferecido foi um cordeiro. Irmão Brana diz que as denominações, cabras, novilhas, são oferecidas primeiro, e por último é oferecido o cordeiro.
O Cordeiro é Ele mesmo. O Cordeiro é a manifestação do próprio Deus no meio da sua igreja. O Cordeiro é aquilo que nós vimos manifestado no ministério do sétimo anjo. O Cordeiro é a interpretação perfeita da sua palavra. O Cordeiro é nós termos a infalibilidade manifestada no nosso meio. Aqueles mistérios que não puderam ser revelados desde o tempo dos profetas do Velho Testamento. Os mistérios que não puderam ser revelados na primeira era, na segunda era, na era dos reformadores, nós os vemos sendo revelados nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. No tempo em que o Cordeiro se apresenta, é onde nós nos identificamos, é onde nós colocamos nossa mão hoje, é onde nós aplicamos o sinal hoje. O sinal hoje, diz o irmão Brana, não é sangue. O irmão Brana diz, foi sangue no tempo de Lutero, foi sangue no tempo de Wesley, mas o sinal hoje é aquela coluna de fogo descendo e se mostrando visível diante do povo. Este é o sinal. Como as pessoas não têm conhecimento do sinal, como as pessoas não têm o conhecimento do que devem aplicar e com o que devem se identificar nos dias em que nós estamos vivendo. A noiva deve se identificar na palavra. Muitas vezes nós nos identificamos com a experiência de algum pastor, de algum evangelista, de algum mestre, de algum apóstolo. Nos identificamos com aquilo, e aquilo não é escriturístico. E quando aquilo rui, cai, se despedaça, a nossa identificação também fica sem rumo, sem norte, sem orientação. Ficamos desesperados. Por quê? Porque não nos identificamos com aquilo que é sólido, com aquilo que é real, com aquilo que é vindicado. O ministério do profeta William Marion Branham, foi um ministério vindicado por Deus. Identifique-se ali. Ancore sua fé na palavra de Deus, porque foi ali onde a palavra desceu, a palavra, a coluna de fogo. A palavra, o nosso Deus, em sua forma real e visível, manifestou nos dias da voz do sétimo anjo. Pairou sobre aquele menininho no dia do seu nascimento. O acompanhou durante a trajetória de toda a sua vida. O orientou de como ele deveria proceder. Nunca beber, nunca fumar, nunca desonrar o seu corpo, porque ele tinha um trabalho para ele quando ele tivesse mais idade. A coluna de fogo o acompanhou em sua primeira etapa de seu ministério. Quando ele colocava a mão na mão do enfermo e sua mão vibrava e mudava de cor, ele poderia saber que a doença que estava na pessoa era uma doença causada por um germe. Então ele deveria orar pela pessoa, e se sua mão normalizasse, podia dizer para a pessoa que ela estava curada. Era a coluna de fogo manifestada. Quando o irmão Branham fez sua segunda etapa, a segunda etapa do seu ministério, e quando as pessoas chegavam diante dele, e ele sabia qual era o nome das pessoas, qual era a dificuldade que elas tinham na vida, pelo que elas estavam ali, porque muitas vezes as pessoas viajavam, atravessavam o país, vinham de outros lugares do mundo, talvez nem era por uma dificuldade para ela, mas por alguém, por um filho, por um parente, por um pai, por uma mãe, por um esposo, por uma mulher, por sua esposa. E eles iam encontrar o profeta, e ali diante do profeta, aquela coluna de fogo, a palavra, a luz. Aquela luz é a palavra, aquela luz é o Logos. Esta luz que nós vemos na fotografia, este retrato que foi tirado,
é a fotografia de Deus, é a nossa identificação. Nos identificamos com Ele, nos identificamos com o seu trabalho, nos identificamos com a sua operação ministerial. A minha fé está nisso, está baseada no trabalho de Deus. Se nós pudermos basear na nossa fé no trabalho que Deus fez através do irmão Brana, nunca nos decepcionaremos, como muitos estão decepcionados hoje no Brasil. A fé dos irmãos não deve estar baseada em mim, em alguma experiência que eu tenha tido, ou que eu tenha, ou que eu viva. Não! Cada um de nós, pastores, evangelistas, mestres, devemos levar o povo a se identificar com a experiência que Deus mesmo deu aos seus mensageiros através da palavra. Deus manda um mensageiro, aquele mensageiro executa a obra, e aqueles indivíduos da era se identificam com aquilo, creem naquilo, veem que aquilo é verdade, aquilo lhes dá uma experiência pessoal, e a sua fé é baseada na Escritura, na palavra. Você pode construir sua casa aí, sobre a rocha sólida, sobre a palavra de Deus, não sobre nenhum homem. Não identifique-se com homem algum, não identifique-se com a experiência pessoal de algum homem, porque na hora que ela ruir, quando a experiência ruir, a sua casa se vai. É o que Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, firme. Vem a tempestade, os ventos sopram, os rios enchem, e lançam-se sobre ela, e ela não cai, ela sabe no que está firmada. Você sabe no que sua fé está firmada. Nós cremos em uma mensagem, em um mensageiro, que nós podemos vasculhar sua vida, da frente para trás, de trás para frente, nós podemos examinar sua mensagem. Não há falha na mensagem de William Marion Branham, não há falha na mensagem que ele pregou, não há falha em sua integridade como pastor, como ministro da palavra, não há falha, porque não era ele mesmo dirigindo a si próprio, era um homem guiado e orientado pela coluna de fogo. Era um homem guiado e orientado por aquela luz. Era um homem orientado pelo próprio Deus. Era um homem que cuidou daquele menininho. Era um homem que, mesmo tendo ouvido de Deus, nunca bebas, nunca fumes, ele tentou fazer tais coisas, e a coluna de fogo manifestou e não permitiu que ele as fizesse. É a noiva que irmão Branham diz que não cairia. Irmão Branham diz: a noiva de Jesus caiu em Nicéia, quando sucumbiu diante do dogma romano, mas esta do último dia não cairá. Esta do último dia era o próprio Deus manifestado em William Branham. William Branham não caiu. Há muitas noivas hoje, muitas noivas que carregam a mensagem. Agora eu quero falar de noiva como um indivíduo, porque a noiva é um indivíduo. É um indivíduo que foi chamado para fora. Lutero, Wesley, indivíduos. Centenas de milhares podem compor o indivíduo Lutero. Centenas de milhares puderam compor o indivíduo Wesley. O indivíduo Branham. O indivíduo Branham é o último membro, é o último indivíduo do corpo do Senhor Jesus. É a última mensagem, é a última palavra. Nós somos indivíduos que nos identificamos com a sua mensagem e completamos esse último membro do corpo. Amém, meus irmãos? Amém. É que o irmão Branham diz na mensagem o quarto selo,
quarto selo, parágrafo 97, irmão Branham cita sobre algo que o irmão doutor Liveio trouxe a ele, mostrando que quando o último eleito entrasse, a coisa seria revelada. O último eleito é o último membro do corpo. O último eleito é a última parte do corpo. Ele esteve nos pés em Lutero, ele esteve nas coxas em Wesley, ele esteve nos ombros em Pentecostes. Irmão Branham, agora ele está no pescoço, o último membro. Em outro prisma, ele fala que agora ele esteve nos lábios em Pentecostes, que é o falar em línguas. E agora ele está nos olhos, profético. E o próximo é a mente. Então ali estava o último membro do corpo. Nós fazemos parte deste último membro. Eu não faço parte de uma noiva que leva outro nome, ou de um homem que porventura tem uma outra experiência e diz ser também alguém que tem uma mensagem, ou que suceda ao irmão Branham para levar a mensagem adiante. Eu não vou me identificar, porque na hora em que ruir, minha casa também ruirá. Eu quero uma mensagem escriturística, uma mensagem baseada sobre a palavra. Eu quero uma vida vindicada, uma vida separada, uma vida onde, se porventura há uma falha, há uma correção. Não foi o que aconteceu com o irmão Branham? O irmão Branham era tão honesto, e quando ele passou por uma dificuldade com a Receita, com o FBI, sobre suas finanças, aquilo o incomodou tanto, e um dia o telefone tocou, e ele sabia que eram aqueles advogados, e ele não queria falar com eles, e ele saiu para fora de casa e disse: diga-lhes que eu não estou em casa. Disse para sua esposa atender o telefone. E aquilo soou tão mal. Depois daquela mentira, ele foi orar por um menininho, e Deus o advertiu e disse: eu não posso fazer o bem a essa criança, sem que antes você vá lá e conserte a sua mentira. Verdade. Irmão Branham teve que parar ali um instante e disse: eu preciso resolver algo antes de orar pela criança. Ligar para os advogados e dizer: olha, eu menti naquela ocasião, eu não podia suportar aquela pressão de ter que atendê-los, e eu menti que eu não estava. Eu saí para a porta, para o lado de fora da casa, e pedi que falasse que eu não estava em casa. Mas eu me arrependo. E os advogados disseram: irmão Branham, nós já criamos no Senhor, agora nós creremos mais ainda. Amém. Irmão Branham pode voltar, mas o que é isso? É alguém sendo orientado pela coluna de fogo, é alguém sendo orientado pela palavra, é o próprio Deus o constrangendo. Quando ele estava pregando perguntas e respostas sobre os selos, e ele deu uma resposta errada a respeito de uma pergunta, e seguiu adiante para a próxima pergunta, ele se sentiu constrangido a retornar. Ele parou e perguntou: algo está mal, algo não está bem. Alguém está passando mal na audiência? Sim, irmão. O irmão disse: leia a pergunta anterior. Sim, eu me equivoquei na resposta. Quem são estes que cantam no capítulo 5 de Apocalipse? Digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. E perguntaram se seriam santos. O irmão Branham disse que não. Sim, eu respondi errado, e ele não queria que eu cometesse esse erro, se não é a presença do Deus Todo-Poderoso no nosso meio. Ah, meu irmão, eu estou com pressa, eu queria terminar logo as perguntas para poder orar pelos enfermos, e respondi errado, mas ele mandou que eu retornasse. Ei, meus irmãos, pense em um homem que era guiado pela coluna de fogo, orientado pela coluna de fogo. É aí onde eu quero me identificar, é aí onde eu quero basear a minha experiência, em alguém que tem o assim diz o Senhor.
em algo tão precioso que Deus deu para nós. Que mensagem preciosa! Que mensagem! Que alimento! Isso muda as nossas vidas. Isso tira a nossa velha maneira de pensar. Isso nos liberta. Faz-nos ganhar as alturas. Isso nos desprende de toda a corrente denominacional, de toda a prisão denominacional, de todo pensamento mesquinho, de toda a visão pequena que nós tenhamos a respeito da palavra de Deus, porque nós somos gentios, nós nunca ouvimos desde berço falar de Deus. Nós nascemos aqui entre povos, pessoas pagãs. Nós nem somos como os judeus, que desde pequenininhos são ensinados que há um somente, só um Deus. Nós não, nós somos pagãos, e muitas vezes quando nós crescemos e queremos servir a Deus, nós nos unimos a uma denominação trinitária, que crê em 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade. É um caminho árduo e difícil, mas a mensagem está aí, a mensagem foi pregada para nos dar clareza, para nos dar luz, para nos dar entendimento, para nos libertar. E depois que nós somos livres pela mensagem, nós ficamos encantados pela experiência de homens que não se identificam com a mensagem. Ficamos encantados pelo dom de homens que não têm respeito pela mensagem. Identifique-se com a palavra, identifique-se com o que é correto, identifique-se com o que não falhou, identifique-se com o que não falha, identifique-se com Deus, identifique-se naquilo que Ele já fez. Tenha algo, tenha isso em sua vida, como o irmão Bran disse, como os chineses, quando eles chegaram na costa oeste dos Estados Unidos, eles não falavam uma palavra em inglês. E eles montavam suas lavanderias, e quando as pessoas vinham trazer suas roupas para lavar, não tinha comunicação entre eles. Tudo que o chinês podia fazer era pegar um pedaço de papel, rasgá-lo ao meio e dar um pedaço para o cliente e reter um outro pedaço. Quando aquele homem retornava para buscar suas roupas, ele tinha que apresentar aquela parte do bilhete e o chinês procurar a outra parte que encaixava naquele pedaço de papel rasgado. E irmão Brando diz, foi exatamente isso que Deus fez. Deus pegou o Cristo e o rasgou ao meio, tomou o seu corpo e enviou o seu Espírito Santo sobre a igreja. Tenha o Espírito Santo, identifique-se com o Espírito Santo, identifique-se com aquela experiência no cenáculo, identifique-se, porque quando você se encontrar com Deus, Ele vai querer ver a sua outra parte do contrato. Deus mandou um profeta, Deus mandou uma mensagem. Tenha isso, porque quando Deus se encontrar com você, quer que você apresente a sua identificação. Identifique-se, por favor. Eu quero aqui apresentar, Senhor, esse papel aqui, este grande homem que me ensinou, que me influenciou, mas eu não estive nele, eu não manifestei nele, eu não fiz as obras maiores que eu prometi em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, eu não fiz nele. Eu não prometi me manifestar nele. Aquele quem eu prometi manifestar, eu me manifestei, eu fiz as obras, eu dei tempo para que vocês tomassem conhecimento a respeito disso e baseassem suas experiências nisso. Faltou identificação. Faltou identificação, você não pode entrar. Amigo, aqui você não pode entrar. Vamos ler a mensagem, meus irmãos. A festa das trombetas, parágrafo 102. Estamos vivendo na era em que será a sua vinda. Ela deve se identificar nele. Qualquer mulher deve se identificar com seu marido.
pois os dois são um, e a noiva de Cristo deve se identificar nele. Agora, ele é a palavra, ele é a coluna de fogo. O nosso Deus é a coluna de fogo. O nosso Deus não é o William Branham. O marido da igreja não é o William Branham. O marido da igreja é aquela luz que pairava sobre a cabeça de William Branham, que depois entrou em William Branham para formar o casamento da noiva com a palavra. Ali estava o casamento. O meu casamento está identificado em Apocalipse 10. O casamento da igreja está identificado em Apocalipse 10. Quando Jesus Cristo desceu do céu e uniu-se com o sétimo anjo, a noiva, a igreja, e eles tornaram-se um. É aí onde está a minha identificação. É aí onde está a nossa identificação. Aí onde está a identificação de Lutero, a identificação de Wesley, a identificação de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba. Todos eles têm que estar identificados, aguardando para que, sem a manifestação do sétimo anjo, eles não pudessem ser aperfeiçoados. Todos eles aguardando no túmulo, todos eles aguardando. Eles viveram em seu tempo e aguardaram a vinda do Senhor, mas não era para o seu tempo. Passou a primeira era, passou a segunda era, a terceira, a quarta era, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, Apocalipse 10. O esposo é a palavra revelada, a festa das trombetas, parágrafo 101. O esposo é a palavra, o esposo é a coluna de fogo. O esposo veio. E veio para quê? Para casar. O irmão Branham disse, provando sua palavra 236, ele veio, é a manifestação do Filho do Homem, que tornará a palavra tão real, tão visível, a ponto de ser fotografada, a ponto de ser manifestada, a ponto de fazer obras maiores. A coluna de fogo, Jesus Cristo, fez obras que ele não fez nos dias em que Jesus estava na terra. Obras maiores, foi ele mesmo que prometeu. A coluna de fogo até mesmo chamou esquilos à criação. Amém. Criou! Aleluia. Onde está a nossa identificação? Irmão Branham diz, 162, 148, a obra-prima de Deus identificada. Se eu vou ser um verdadeiro e genuíno americano, se vou ser um verdadeiro cidadão desta nação, eu tenho de estar identificado com ela. Eu tenho de ser tudo o que ela alguma vez foi, certo ou errado. Eu tenho de ser tudo o que ela é, certo ou errado. Tudo o que ela algum dia será, certo ou errado. Eu tenho que estar identificado com esta nação, se vou ser americano. Está certo? Em sua glória, em sua humilhação, liberdade ou fulgor, o que quer que ela seja, eu tenho que ser aquele que faz a sua mortalidade. Eu tenho que resistir como uma unidade. Então, o irmão Branham começa a discorrer a respeito da história americana. Para ser um americano, eu tenho que estar identificado. Eu cheguei com os pais peregrinos quando eles vieram em busca de liberdade de religião. Eu estava com eles. Irmão Branham começa a falar dos fatos da história americana, dos fatos, aquilo que aconteceu com George Washington. Eu estava lá com ele. Quando o sino da liberdade foi soado em 1776, eu estava lá. Na festa do chá, em Boston, eu estava lá. Eu cavalguei com Paul Revere. Para ser um americano, eu estou identificado com isso. Nós brasileiros, somos brasileiros e estamos identificados com tudo que esta nação é. Para sermos brasileiros, nós chegamos com os descobridores quando eles chegaram ao Brasil no ano de 1500. Tudo que esta nação representa, nós somos.
toda a glória desta nação. Nós, se somos brasileiros, temos que estar identificados com isso. Se nós sairmos do Brasil para ir à Europa ou qualquer outro continente do mundo e nos declararmos brasileiros, tudo que esta nação é, nós carregaremos sobre nós. Toda a glória, toda a vergonha. Para sermos brasileiros, temos que estar identificados com isso. E isso é um quadro que o irmão Branham estava fazendo, porque ele vai dizer aqui, 161, a obra-prima de Deus identificada. Tudo que ela foi, e tudo que ela alguma vez fez, tudo que ela é agora, ou orgulhosamente digo que sou parte dela. Para ser um cristão, eu tenho que ser a mesma coisa. Para ser um cristão, para nós sermos um cristão, nós temos que ser a mesma coisa. Vamos ver o que o irmão Branham diz? Aleluia, 162, a obra-prima de Deus identificada. Tudo que ela é. Sim, Senhor, se sou cristão, então eu preguei o evangelho e adverti dos juízos vindouros com Noé. Sim, Senhor, eu fui parte disto lá atrás. Eu fui parte da economia de Deus. Eu estive com Moisés junto à sarça ardente. Eu fui expulso do Egito com Moisés. Eu empreendi a fuga para o deserto e estive com ele junto à sarça ardente. Eu ouvi sua voz, eu vi sua glória, eu vi a coluna de fogo lá naquela sarça lá atrás, falando com Moisés. Eu estive com ele junto ao Mar Vermelho, quando se abriu. Eu vi a coluna de fogo descer, assentar sobre o monte Sinai. Eu comi maná no deserto e bebi da rocha ferida. Aleluia! Eu não me sinto com 55 nesse momento. O irmão Branham estava se sentindo bem. Sim, Senhor, eu comi maná no deserto. Nós também, meus irmãos. Aleluia. Nós, para sermos cristãos, temos que estar identificados com isso. Temos que ser o que esta palavra é. Toda glória e toda parecível desonra que ela possa mostrar, quando também mostram as falhas dos filhos de Deus, nós estamos identificados com isso. Eu estive com ele, permaneci com Josué naquela manhã, quando ele estava examinando os muros de Jericó, e viu um homem de pé, ele puxou sua espada e correu ao seu encontro, disse: és tu nosso ou é dos nossos inimigos? E ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu vi Josué lançar sua espada em terra, e eu me ajoelhei com Josué quando me inclinei perante ele, o príncipe do Senhor, do seu exército. Eu vi os muros de Jericó caírem ao soar da trombeta. Eu vi Josué, eu disse: sol, detenha-te. Lua, permanece sobre Aijalon, não te movas. Eu vi o sol deter-se e a lua não deixar de dar sua luz. Eu vi tudo isso acontecendo. Eu estive com Daniel na cova dos leões, com os filhos hebreus no forno ardente. Eu estive com Elias quando o mundo todo o desprezou, e Acabe e todas aquelas Jezabéis com seus cabelos curtos e coisas daquele dia, suas pinturas e pós, tudo que apanhou a igreja. Eu permaneci com Elias, reivindiquei a mensagem pura e limpa na palavra de Deus, aleluia. Eu permaneci com ele no Monte Carmelo, quando ele ficou sozinho ali. Eu o vi orar fazendo fogo descer do céu. Eu estive com Davi quando ele matou Golias, glória a Deus. Se eu sou cristão, eu estou identificado em tudo isso. Eu sou tudo isso. A identificação da noiva. Agora eu estou falando da nossa parte, do nosso tempo em que nós estamos vivendo. Aleluia. Amém. Nós nos identificamos com o que aconteceu no passado, mas a Escritura que toca para o nosso tempo. Hoje, eu estive com João no Jordão, eu profetizei com Isaías em seu dia. Que coisa boa! Eu vi curar os enfermos, ressuscitar Lázaro, trazer a filha de Jairo de volta à vida, depois que ela estava morta. Eu vi isso. Eu estou identificado com ele em sua morte. Eu morri com ele quando ele morreu no Calvário, e ressuscitei na manhã de Páscoa com ele, no poder de sua ressurreição. Eu sou testemunha disso esta noite. Eu morri com ele no Calvário, ressuscitei com ele na Páscoa, aleluia.
Para ser parte dele, eu tenho que estar identificado com ele. Para ser parte da noiva, eu tenho que estar identificado com a noiva. Para estar no corpo de Cristo, eu preciso estar no corpo da noiva. Eu não posso ser parte de Cristo se eu não ser parte da noiva. E a noiva tem as suas partes que manifesta ao longo das eras. E eu tenho que estar numa daquelas partes. Nós hoje não podemos ser parte de Lutero, nós não podemos ser parte de Wesley. Tem uma parte que toca para nós e nós estamos identificados nisso. Nós fazemos parte disso. Quando manifestou William Branham, era a última parte da noiva, era a última parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque o corpo do Senhor Jesus Cristo, o corpo da coluna de fogo, o corpo da palavra, o corpo da luz, é a sua noiva, a sua igreja. Irmão Branham diz, eu tenho que estar identificado com ele. Eu me identifiquei com ele em sua morte, me identifiquei com ele em seu sofrimento, eu me identifiquei com ele quando as denominações o desprezaram, eu me identifiquei com ele quando o puseram a correr do templo, quando tentaram lançar, se livrar dele, eu estive com ele ali, eu estive com ele em sua morte, levantei-me com ele na ressurreição, e eu estive com 120 quando subiram ao cenáculo. Sim, Senhor, eu testemunhei aquele vento impetuoso e veemente vindo do céu. Eu falei em línguas com os ungidos no dia de Pentecostes. Aleluia! Eu estive ali porque estou identificado com ele. Glória a Deus! Isso mesmo! Eu preguei com Pedro em Atos 2. Eu preguei com ele ali. Eu preguei com Paulo no Areópago, perante os críticos. Sim, Senhor, eu tive que estar. Eu estive com João na ilha de Patmos. Eu vi a visão da sua vinda. Eu vi Lutero. Eu estive com ele quando ele esteve na Reforma. Eu estive com Wesley. E agora estou aqui em Yuma, Arizona. Aleluia! Estou identificado esta noite aqui neste hotel. Amém. Estivemos em Lutero, estivemos em Wesley, estivemos em Pentecostes. Quando o movimento pentecostal caiu na América do Norte, lá na Califórnia, na Rua Azusa, nós estávamos com eles. Quando aquele menininho nasceu e foi orientado e cuidado pela coluna de fogo, lá estávamos nós, sendo cuidados por ele. Quando Deus cuidava o irmão Branham, quando Deus cuidava o seu mensageiro, estava cuidando de nós, porque nós estamos identificados com ele. Quando ele fez sua primeira puxada, quando ele fez sua segunda puxada, quando ele foi ordenado a ir para o oeste, quando ele pregou, senhores, eis o tempo, e disse, estou indo ao oeste, porque ele tem me ordenado ir para o oeste, estou deixando minha casa, onde não tenho que pagar nada, e vou pagar para poder viver no oeste em uma casa que não é minha, mas estou indo por sua ordem. Eu me encontrarei com anjos. Irmão Branham pregou isso de antemão. E ele foi para o oeste. E no dia 28 de fevereiro de 1963, naquela manhã, lá no Monte Pôr do Sol, quando ele caçava com outros dois irmãos, Fred Sothmann e Jenny Norman, aquela terrível explosão, e 7 anjos apareceram vindo da eternidade para formar aquela nuvem que a Bíblia diz que viu um anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Eu estava lá quando ele foi tomado. Se eu sou parte da palavra, se eu sou parte desta noiva, eu estava lá. É a minha última chance, é a nossa última chance, entrar nisso ou ficar de fora. Não há espaço para nós entrarmos em Lutero, não há espaço para nós entrarmos em Wesley, não há espaço para nós entrarmos em Laodiceia, porque é uma era acabada, é uma era terminada. Há simplesmente um espacinho onde nós podemos entrar e nos esconder. É exatamente em Apocalipse 10, é exatamente no acontecimento que cabe ao nosso dia. É exatamente em crer naquilo que... E eu me identifico com isso.
Eu me identifico com a manifestação dos 7 trovões. Eu me identifico com a abertura do 7º selo. Eu me identifico com a aparição dele, manifestado em carne humana, discernindo os corações das pessoas. A noiva precisa identificar-se em Brana. É a noiva e sua identificação. Porque está todo mundo nervoso e apavorado no Brasil. Suas identificações, têm perdido suas identificações. Faça uma nova identidade. Se a sua identificação falhou, se a sua identificação você viu que ela é falha, que ela não te permitirá entrar, faça uma nova identidade. Tenha uma nova experiência, desta vez baseada na palavra, desta vez crendo na mensagem do profeta, crendo na abertura da palavra, crendo na revelação dos 7 selos, crendo na vinda do Senhor no monte pôr do sol, crendo que os trovões foram revelados, e é o que basta. É Apocalipse 10, 1 a 7, não é Apocalipse 10, 8 a 11 não também. Apocalipse 10, 8 a 11 cumpriu há 2000 anos atrás com João na ilha de Patmos, quando ele me representou, quando ele representou William Branham, tomando o livro da mão do anjo forte. Eu estou identificado com isso. Quando William Branham tomou o livro da mão do anjo forte e comeu o livrinho, e ele e Cristo tornaram-se um, é ali onde a noiva e Cristo casaram-se, é ali onde deu a união. O irmão Branham diz, o tempo da unidade e o sinal. Vemos o mundo se unindo, vemos as nações se unindo, e vemos Cristo e sua noiva se unindo. 97, o tempo da unidade e o sinal. Vemos o mundo se unindo, as nações se unindo, as religiões se unindo, e vemos a coluna de fogo e a noiva Branham se unindo. Irmão Branham diz, isso só foi possível por causa da revelação dos 7 selos. Amém. Foi onde ele veio para unir-se, foi onde ele veio como a palavra, como o livrinho aberto, para que a noiva pudesse comer. É o que acontece, meus irmãos. Sabe o significado disso? Quando Eva comeu do fruto, comer do fruto. Para quem conhece a mensagem, para quem tem revelação do que significa isso, é a noiva comendo a palavra, relacionando-se com o esposo. É a coluna de fogo relacionando-se com a igreja, com a noiva, com Branham. Ali está a minha última chance. Ali está a nossa última chance de termos uma identificação escriturística e podermos amadurecer para fazer parte deste arrebatamento. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. Bondoso Pai Celestial, cremos na Tua palavra, queremos Te agradecer por ela, queremos Te agradecer pela chance que o Senhor sempre dispõe a nós, moribundos pecadores. Nós não somos merecedores e não queremos fazer como aquele fariseu, mas queremos nos identificar naquele publicano que não erguia sua cabeça em direção ao céu, em direção ao templo, e de longe reconhecia as suas falhas, seus pecados. Senhor, ajuda-nos, livra-nos de todo mal, liberta-nos, salva-nos, porque sem Ti perecemos. Oh Pai, vem habitar em nós, vem viver através de nós. Estamos ansiosos pelo Senhor em nossas vidas. Abençoo meus irmãos aqui presentes e através da internet. Dê-lhes uma preciosa bênção. Conceda o desejo de seus corações, de cura, de libertação, salvação para a família. Eu oro por eles, em nome do Senhor Jesus. Ajuda tantos quantos nesta hora precisam do Senhor, que estão enfrentando esta situação tão difícil. Muitas vezes tem parentes com este problema que tem assolado o mundo, mas o Senhor tem nos prometido vitória,
salvação, cura, e nós cremos, Senhor. Nós nos identificamos com o teu poder. Muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer. Recebe a nossa gratidão no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe meus irmãos. Os irmãos que estão conosco através do Facebook. Logo em seguida também colocaremos no YouTube. Muito obrigado pela companhia dos irmãos e que os irmãos possam compreender que a nossa identificação é através do 7º anjo. Estamos identificados em tudo que Deus fez através da sua palavra, mas o que toca a nós hoje, o que nós estamos vivendo, é quando Deus manifestou no irmão Brana, cumpriu Apocalipse 10, revelou os selos na 3ª etapa, e nós estamos identificados com isso. É ali onde está a porção da nossa manifestação. Nós somos aquilo ali. Nós somos aquilo ali. Nós não somos nada além do irmão Brana. Nós não temos algo superior ou além do irmão Brana. Não. Isso são experiências que os homens têm em suas vidas, de poder ter um dom de explicar um pouquinho melhor a mensagem e dessa experiência fazer uma denominação. É o que o diabo usa. O diabo inflama na vida das pessoas. Você fez, olha aqui, olha o parágrafo dizendo que teria outro depois que ele se fosse. Esse é você, olha, ninguém pregou que nem você. Ninguém falou que nem eu. Meu. Diz o irmão Brana, perguntas e respostas número 9. Deus abençoa um homem e logo ele se incha e ele já não quer ser um simples homem, ele quer ser um Deus, um anjo. E o irmão Brana diz, como caíste do céu, Lúcifer? Então, demos glórias a Deus, demos honra ao Senhor Jesus. Nós cremos naquilo que Ele fez e somos agradecidos a Ele pelo que Ele fez, por nos alcançar e nos salvar nesse lugar tão longe onde nós estamos. Se vocês olharem no mapa, como nós estamos longe da América do Norte, nós estamos aqui quase no fim do mundo, e Deus nos alcançou aqui. E centenas, milhares de quilômetros, e nós estamos aqui. Oh, meu Deus, muito obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a fé de todos e vos recompense. No nome do Senhor Jesus. Amém.